Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane e nós estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Nesta aula nós vamos falar sobre os estrangeirismos. Você sabe o que é isso? O nome já conta, né? Estrangeirismos é algo que não é daqui, não é do Brasil, não é da nossa língua. E nós temos os estrangeirismos dentro da língua portuguesa. Inclusive eu coloquei ali uma fotinha, ó, na tela, que tá, ó, a Torre Eiffel, o cara que representa aqui o Tio Sam e um chapéu aqui mexicano, porque nós temos palavras, né, de outras línguas dentro da nossa língua. Elas, às vezes, vêm como um empréstimo, a gente usa aquela palavra ali para substituir uma palavra que não existe. Às vezes ela começa a fazer parte da nossa língua, fica meio aportuguesada. A gente vai conhecer o que são esses estrangeirismos. Você já ouviu muitas palavras em inglês durante algumas conversas e às vezes nem percebeu. Isso acontece porque utilizamos muitos estrangeirismos no nosso dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Estrangeirismos são palavras ou expressões que vêm de outras línguas e são incorporadas à língua portuguesa. Muitas vezes por influência da globalização. Globalização, não sei se vocês sabem, mas essa mistura que a gente está tendo entre as diferentes culturas, né, de todos os países. Antigamente a gente falava de globalização, né, quando eu estudava, parecia uma coisa muito distante, mas hoje em dia com a internet, né, todo mundo tem acesso à cultura de outros países com muita facilidade, por causa de vídeos, por causa de séries, de filmes. Olha, vou dar um exemplo aqui de como a cultura estrangeira ela tem se globalizado e influenciado aqui, os doramas. Todo mundo hoje em dia conhece uma comida que é coreana, uma comida que é japonesa, ou tem vontade de experimentar, né? Ou já ouviu uma palavrinha coreana e já até decorou. Por quê? Porque nós estamos assistindo aí filmes, séries, doramas, né? Animes, ou da cultura japonesa também por causa dos animes. E isso é um exemplo de globalização, né? Essa mistura que vai acontecendo aí entre as culturas, porque nós temos aí o acesso a informações sobre essas culturas, né? Claro que existe globalização que fala sobre economia, sobre outros temas, mas a gente está falando aqui mais da questão cultural, linguística, né? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de estrangeirismos. Palavras do inglês: marketing, internet e shopping. A gente usa essas palavras o tempo todo e já nem percebe que essas palavras são da língua inglesa. Ah, nós vamos ao shopping. Todo mundo fala assim, né? E shopping é uma palavra da língua inglesa. Então, internet e muitas outras que nós usamos. Do francês, buffet, croissant. Todo mundo sabe, né? Já usou, o buffet não sei de quem, o croissant. Palavras francesas. Espanhol, fiesta, que no nosso caso, né, virou festa, tapas. Então, nós temos algumas palavras que acabaram se incorporando. Sutiã, né? Sutiã, se eu não me engano, é uma palavra francesa. E muitas outras palavras que nós usamos o tempo todo, que são de outra língua. A isso nós damos o nome de estrangeirismos, palavras estrangeiras que começam a fazer parte aqui da língua portuguesa. Conservação da forma gráfica. O que é isso? Quando a palavra estrangeira mantém a sua grafia original, ela não muda. Por exemplo, internet e shopping, a gente usa essas palavras do mesmo jeito que elas são escritas no seu original. Então, quando há a conservação dessa grafia, ela continua sendo escrita da mesma forma. A adaptação da forma gráfica é quando a palavra estrangeira sofre modificações na sua grafia escrita, tá? E se ajusta à ortografia brasileira. Por exemplo, o work, que virou woke, né? O pessoal usa muito essa expressão. Selfie, que virou self e passou a ser usada aqui na língua portuguesa. Pertinência do uso. Alguns estrangeirismos são amplamente aceitos e utilizados, como internet e shopping, enquanto outros podem ser considerados excessivos ou desnecessários. O uso de estrangeirismos deve ser avaliado conforme o contexto e a clareza da comunicação. Vou dar um exemplo para vocês de uma palavrinha que é o delete. Delete vem de del, né, de deletar,
que é lá do inglês. Acabou de delete, que é do inglês. Acabou que nós transformamos essa palavra numa palavra aportuguesada, que virou deletar. Todo mundo sabe o que é deletar, né? Deletar é apagar. Mas, na verdade, essa palavra, ela não tem nada a ver aqui com a raiz da língua portuguesa. Ela veio lá do del, do inglês, né? Que é o delete. E aí, depois, nós transformamos numa palavra aportuguesada e virou deletar. Hoje em dia, se você procurar no dicionário, você vai achar lá o deletar, né, que é apagar, e que já faz parte aqui da nossa língua, já está dicionarizada. Então, às vezes, a palavra se adapta e fica escrita de acordo com as regras, né, terminou em ar, como um verbo da língua portuguesa. Então, ela se adaptou à ortografia do português. Já outras não, vão ser usadas da mesma forma como eram usadas lá na sua língua original. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E aqui embaixo ele fala sobre a necessidade de usar as palavras e às vezes o uso excessivo. Então, hoje em dia virou moda as pessoas quererem usar muitas palavras em inglês para parecer que são muito diferentes, né? O pessoal que é coach aí gosta muito das palavras em inglês dentro das empresas, né? É brainstorms, é feedback, break. Então, essas palavrinhas necessariamente, nós não precisávamos usar. Por quê? Porque nós temos palavras que substituem essas palavras no inglês e que são melhor compreendidas por todas as pessoas. Então, na nossa língua, no português, há palavras que têm esse mesmo significado, que pode ser usado. Por exemplo, feedback é um retorno. Eu queria um feedback seu, eu queria que você me desse um retorno. Não é muito mais fácil falar assim? Então, a gente também tem que tomar cuidado para não exagerar no uso desses estrangeirismos e ficar aí parecendo bobo, usando um monte de palavra de outra língua, sendo que na nossa língua nós temos palavras com o mesmo significado, né? Então vamos ver aí. Estrangeirismos que são aceitos, internet e shopping, são bem incorporados ao vocabulário brasileiro e por isso o seu uso é natural. Estrangeirismos desnecessários, feedback, né, como a gente viu agora, para substituir retorno, comentário, né? Então, não é necessário. Quando o estrangeirismo já está incorporado à língua. Se a palavra estrangeira já é amplamente usada e aceita em português, você pode usá-la normalmente sem destacar com gráfico ou sem aspas e itálico. Então, olha o exemplo. Hoje em dia é comum fazer compras em shopping centers. O acesso à internet é essencial no mundo. Palavras como internet, hambúrguer, show, futebol, tênis, vídeo e filme já são incorporadas à língua portuguesa. Então, essas palavras não precisam ser destacadas dentro do texto que você estiver escrevendo, porque elas já estão incorporadas. No entanto, algumas palavras estrangeiras que não são tão comuns assim ou que todas as pessoas não conhecem o significado, né, principalmente quem não tem muito conhecimento do inglês, essas palavras elas precisam às vezes ser destacadas dentro do texto. Muitas vezes o aluno vai escrever um texto e erra isso. Ele coloca uma palavra em inglês que veio na cabeça dele e não destaca. Por que o destaque? Porque você tem que mostrar para quem está lendo o seu texto que, olha, eu usei aqui uma palavra de outra língua, mas eu sei que essa palavra não é da nossa língua. Então, estou chamando a atenção para ela aqui, mas eu tenho esse conhecimento. Então, a gente precisa colocar isso para destacar no nosso texto. Então, como que a gente vai fazer? Quando o estrangeirismo não é muito comum ou é muito técnico, né, específico de uma área do conhecimento, porque quando a gente fala técnico, é muito específico de uma área, que às vezes só as pessoas daquela área conhecem. Por exemplo, na área da computação tem muita palavra em inglês, que são muito específicas de quem estuda, conhece aquela área. Se você precisa usar uma palavra dessa, aí você vai ter que destacar. Olha como que a gente vai fazer. Se a palavra ainda não faz parte do uso cotidiano ou é um termo muito específico de uma área técnica, ela deve ser destacada em itálico, que é aquela letrinha meio tortinha, né, que a gente coloca no computador, ou entre aspas, né, quando nós estamos escrevendo, na primeira ocorrência, e de preferência acompanhada da tradução ou explicação. O termo feedback, que significa retorno, é muito utilizado em empresas para avaliar o desempenho dos funcionários. Os influenciadores digitais investem em engagement, ou seja, na interação com o público. E aí são palavras que a gente não usa muito, por isso você precisa destacar, colocar entre aspas, né? E, de preferência, colocar lá entre parênteses o significado dessa palavra, para que as pessoas saibam o que significa. Por que você usou aquela palavra ali, tá vendo?
Então, tudo isso faz parte do nosso conhecimento sobre estrangeirismos. Então, nessa aula, nós descobrimos o que são estrangeirismos, como eles aparecem na nossa língua, como eles podem ser incorporados, utilizados, quando nós devemos usar e quando nós devemos evitar. E se usarmos, como devemos fazer, né? Colocar em aspas se for um estrangeirismo que as pessoas não conhecem muito, não têm acesso ao significado. Então, vou terminando a minha aula por aqui. Até a próxima aula.